continuidade ao nosso culto de ensino. Amém? Hoje nós vamos fazer o capítulo 2 de Gálatas. Se você quiser abrir a sua espada, você pode abrir em Gálatas 2 ou acompanhar no telão que vai estar tudo aí para você. Vamos só dar uma revisão na aula passada do capítulo 1 que nós fizemos. Já vamos entrar diretamente. Nossos irmãos da live também pode acompanhar. No capítulo 1, a gente falou sobre os falsos mestres, os falsos ensinos que estavam chegando na igreja da Galácia. E Paulo estava combatendo todo aquele ensino que estava entrando como heresia, como aquilo que ele tinha recebido do Senhor. E ele bateu forte nessa tecla para que a igreja não viesse a ser alcançada por esses ensinos falsos. E aqui o apóstolo Paulo vai tratar também, no capítulo 1, da sua defesa pessoal. No capítulo 1, ele não só vai combater os judaizantes, os falsos mestres, mas também vai dizer que o evangelho que ele recebeu não foi de origem humana, mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou para ele o evangelho da cruz. E também ele vai falar que nós somos livres na pessoa de Jesus Cristo e que nós temos essa liberdade para adorar Ele em qualquer lugar do planeta Terra. Porque Jerusalém era o centro de adoração da igreja primitiva. As pessoas desciam a Jerusalém, mas quando Jesus vem e começa a dar o ensino dele, os discípulos recebem esses ensinos e agora saem pregando por toda parte ali do continente do Império Romano. No capítulo 2, a introdução, Paulo vai bater nessa tecla no capítulo 2. Ele vai continuar a defender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, dos falsos ensinos. Também ele vai falar sobre a sua visita a Jerusalém, porque ele vai a Jerusalém, lá vai ter uma reunião. Isso você pode ler na sua casa, para você entender sobre Gálatas profundamente. Você tem que estudar o livro de Atos, capítulo 12, 13, 14, 15 e 16, que vai falar tudo sobre isso aí no profundo, o que Paulo estava combatendo e qual era essa reunião. Então isso aqui está falando do concílio que teve em Jerusalém, quando ele foi lá para conhecer os apóstolos, e os apóstolos também consagrar ele para que ele viesse a ser os apóstolos do gentil. Amém? Agora vamos sentar e vamos prestar atenção no culto, tá bom? Agora é o ensino da palavra. Vamos evitar caminhar na igreja. E Paulo vai enfatizar que ele recebeu tudo isso foi do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele teve encontro com ele, não só ali na estrada de Damasco, quando ele ia perseguir a igreja em Atos 9, mas depois o próprio Cristo apareceu para ele na Arábia e nos lugares que ele estava em oração, e lá o Senhor Jesus Cristo mostrou o evangelho para ele. Amém? Vamos sentar, senão o professor aqui ele perde a linha de raciocínio, tá bom? Vamos evitar andar na igreja. Então no capítulo 2 ainda, Paulo vai confrontar também a Pedro. Nesse capítulo 2, Paulo vai puxar a orelha de Pedro, porque Pedro estava com os gentios outra hora, e de repente quando chega outros irmãos lá de Jerusalém, ele se afasta dos gentios, assim como um preconceito. E Paulo vai chamar a atenção dele sobre esse comportamento dele na igreja. Paulo afirma que foi crucificado com Cristo, ele vai fechar o capítulo 2, e que não vive mais, mas Cristo vive nele. Esta ênfase da importância da fé em Cristo e na suficiência do seu sacrifício na cruz do Calvário. No geral, o capítulo 2 de Gálatas vai enfatizar a importância do verdadeiro evangelho e o perigo das falsas heresias e dos falsos ensinos. As heresias, elas não podem entrar na igreja, irmãos. Elas não podem entrar de maneira nenhuma na igreja, porque se ela entrar, ela acaba com o ministério. Se ela entrar, ali com o tempo Deus fecha a igreja, não vai para frente, porque tem que ser o verdadeiro evangelho.
O capítulo também fornece um exemplo da importância da unidade dos crentes e de sua origem ética e o perigo da hipocrisia entre os judeus e gentios por alguns irmãos judeus. Os temas de fé, graça e unidade continuam a ser o foco do Evangelho na carta aos Gálatas. E agora aqui a gente vai dar uma olhada no mapa. Até meu passador parou de pegar. Mas é assim mesmo, né? Os entendimentos sempre tem. Então aqui nós estamos ali no mapa, aqui é hoje a atual Turquia, aqui, ó. Nós estamos aqui na Galácia, tem Colossos, Éfeso e Jerusalém está ali. E a capital do mundo é Roma. Roma comanda toda essa região aí, que são as suas províncias. Tessalônica é uma província romana, porque foi conquistada. Roma conquistou os gregos e tomou toda essa região. Então, Corinto, Filipos, Éfeso, Colossos, Galácia, até a própria Jerusalém, o Império Romano comandou e subjugou. Aqui mais um mapa para ver. Ali nós temos aí a Galácia. E essa carta de Paulo, ela não foi somente para a Galácia, ela foi para toda essa região aqui, ó. Capadócia, Panfilha, nós temos ali Bitínia, Ponto, toda essa região aqui circulava essa carta do apóstolo Paulo. E nesse tempo aqui não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, era só no jipé mesmo. Era só de barco, de cavalo, não tinha carro, era aquelas carroças. Quem tinha carroça naquele tempo e cavalos, só era quem tinha muita grana e muito poder aquisitivo. Aqui as ruínas de Listra, onde Paulo também enviou essa carta, onde ela circulou. Nós temos aqui a ruína de Derbe, também onde circulou a carta aos Gálatas. E aqui nós temos um templo do imperador romano, que hoje está em ruínas. A ruína o nome dessa cidade era Ancira da Galácia, que hoje é a capital da Turquia, Ankara. Aqui uma foto desse templo que pegou fogo. Esse templo era uma homenagem ao imperador Augusto de Roma, porque todos os imperadores eram vistos como deuses e as pessoas tinham que adorar eles e prestar continência. Amém? Trazendo para os nossos dias, quem é que o povo hoje bate continência onde ele vai? O Papa. O Papa vem de Roma. É um falso profeta. E aqui hoje está a capital da Turquia. Essa foto aqui é a Santa Sofia, que é o cartão postal hoje dessa cidade, aonde Paulo mandou essa carta atualmente. E aqui vai entrar no texto do capítulo 2. Paulo e sua viagem a Jerusalém com Barnabé. Ele vai dizer, 14 anos depois, subir novamente a Jerusalém. Essa aqui é a terceira vez que ele vai a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Tito era parceiro dele de ministério, assim como Timóteo. Por isso que ele escreve também para Tito. Tito é grego da ilha de Creta. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante dele, de todos os apóstolos, nesse concílio de Jerusalém de Atos 15, diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Foi para isso que ele foi chamado, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão, Paulo vai dizer, até o 6. Mas nem mesmo Tito estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos, infiltraram-se dentro da igreja, em nosso meio, para espionar a liberdade que temos em Cristo. O que é que Paulo quer dizer aqui? Que alguns mestres, que alguns, até os próprios conterrâneos dele, judeus, eles diziam que para ser salvo você tinha que circuncidar, o pacto que Deus fez com Abraão. E Paulo está dizendo agora para os gentios que eles não precisam, porque a nossa circuncisão é no coração. Só basta você ter fé no Filho de Deus.
Então eles queriam que as pessoas fizessem esses rituais, essas cerimônias. E Paulo está dizendo, não, os gentios não precisam fazer isso. Porque agora Cristo já veio, Ele é o Messias, e nós temos que apenas pela fé adorar a Ele. É isso que Paulo está combatendo, realmente. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, os que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Mas homens influentes não me acrescentaram nada. Paulo está dizendo que tinha muito intelectual, tinha muito que era safra ali para dar aula, para expor, mas tudo que eles falavam não tinha nada a ver com as escrituras, não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha aprendido do próprio Cristo por revelação divina através do Espírito Santo. Ele está defendendo o chamado dele aqui. E agora ele vai encontrar com os apóstolos em Jerusalém. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho nesse concílio de Atos 15. Aos incircuncisos, que são os gentios, e assim como Pedro aos circuncisos. O que é que Paulo quer dizer? Que Pedro, Deus chamou ele, por isso que o Senhor falou para os discípulos, olha, vocês vão para a Judéia, vocês primeiro vão evangelizar a casa de Israel, só depois que vocês vão ganhar o mundo. Então essa era a missão de Pedro, evangelizar os judeus, trazer eles para seguir a Jesus Cristo. Então essas pessoas eram da circuncisão, por causa do pacto que eles fizeram com Abraão. E Paulo não. Por que incircuncisa? Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. E os gentios não precisavam mais desses rituais e desses costumes. Deu para entender? Amém. É muito simples. Pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, aos judeus, porque Pedro, o ministério dele era para isso, também operou com meu intermédio para com os gentios. O que Paulo queria era que existisse esse equilíbrio. Não que a lei foi abolida, porque Deus não veio abolir a lei. Deus veio cumprir a lei. Agora, alguns ritos, como a purificação, lavar a mão, comer carne de porco, que os judeus não faziam, os gentios, eles queriam que os gentios também praticassem esses ritos. E Paulo está dizendo que não precisa mais disso, porque nós temos Jesus Cristo. Nós somos circuncidados espiritualmente em nossos corações. E isso foi um embate muito grande, para você ver que 14 anos depois que ele volta para Jerusalém, e foi ali que os discípulos reconheceram o chamado dele. Porque Paulo foi muito criticado quando ele começou seu ministério. Ninguém acreditava no ministério dele, não. Bem? Reconhecer tudo que ele tinha feito pelo Evangelho. A pessoa, quando ela lê a Bíblia, ela pensa que Paulo logo se converteu, que foi fácil. Não foi fácil, não. As pessoas tinham medo dele, porque ele mandava matar as pessoas e prender na prisão. E a conversão dele foi um processo para que lá em Jerusalém, Tiago, João, Pedro, os pilares da igreja, reconhecessem que realmente ele se converteu e que ele foi chamado por Cristo. Por isso que ele diz, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho. Não foi um dia, foi no 14 anos, aos incircuncisos, que são os gentios, assim como Pedro aos circuncisos, os judeus, como eu já falei para vocês. Pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, aos judeus, também operou por meu intermédio para com os gentios. Vamos continuar agora. Reconhecendo a graça que me foi concedida, olha, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, parceiro de Paulo nessa jornada, em sinal de comunhão, aprovando o ministério deles. E eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e ele aos circuncisos, aos judeus, e Paulo aos gentios. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Então foi isso justamente que Paulo foi fazer lá em Jerusalém, buscar esse reconhecimento para que ele voltasse e começasse de novo a evangelizar e fazer a missão dele. Vamos continuar.
Paulo repreende Pedro aqui, agora Paulo, depois desse concílio, depois de tudo que aconteceu, vai ter aqui esse conflito entre os dois. Quando, porém, Pedro veio de Antioquia, enfrentei-o face a face, Paulo está dizendo, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, de Jerusalém, da circuncisão, ele comia com os gentios da incircuncisão, casa dos ais. Quando, porém, ele chegar, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo que era da circuncisão. Quer dizer que quando chegaram lá em Antioquia, os judeus, aqueles que Pedro andava, participava com eles, ele estava lá com os gentios, comendo, conversando. Aí quando chega o pessoal de lá de Jerusalém, ele pega, se afasta, deixa ele ir lá e vai só para lá com os judeus. Aí isso aí, Paulo vai chamar a atenção dele, para que ele não venha mais fazer isso. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar, porque Barnabé também é um judeu. E Paulo está falando, olha, vocês não podem fazer isso, porque Deus não veio somente para os judeus. A salvação vem dos judeus, mas é através dos judeus para todas as famílias da terra. Porque a promessa que Deus fez a Abraão, no capítulo 12, foi que através da vida dele, todas as nações e povos da terra seriam alcançados pela graça e pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está querendo falar aos irmãos judeus. Ninguém pode ser justificado pela lei, Paulo está dizendo. Quando Paulo diz que ninguém pode ser justificado pela lei, está dizendo pelas obras da lei. Alguns rituais, algumas cerimônias que os gentios não precisavam praticar e fazer. É isso que ele quer dizer. Não, porque a lei é de Deus, é a palavra de Deus que é a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós, judeus de nascimento, Paulo está dizendo, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei agora, Paulo está dizendo, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para ser justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Por quê? Isso aqui a gente tem que entender quando a gente lê a Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, tudo apontava para Cristo. Só que quando Cristo nasce, exerce o ministério dele, agora o que é que ele faz? Uma nova aliança. Então tudo agora que vai sair dos ensinos da boca de Cristo, que é o próprio Deus, o próprio Verbo, é isso que tem que ser praticado, Paulo está falando. A justificação pela fé. Se, porém, procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reencontro que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, para viver para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Fui crucificado com Cristo, Paulo está dizendo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim lá na cruz do Calvário. Então a antiga aliança apontava para Cristo, e na nova aliança Cristo já veio, já ressuscitou, já ascendeu ao céu, e agora é pela fé no Filho de Deus, para que as pessoas venham ser salvas. Não anulo a graça de Deus, porque a graça sempre fez presente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Na verdade, a lei e a graça, elas andam juntas. A antiga aliança e a nova aliança, uma complementa a outra. É isso que Paulo quer dizer. Amém? Um complementa o outro. Um complementa o outro. Por isso que ele diz, não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, pelas obras da lei agora, aqueles rituais, aquelas cerimônias judaicas, olha o que ele vai dizer. Cristo então morreu em vão. Morreu inutilmente.
Ele não precisaria ir para a cruz do Calvário. É isso que Paulo quer ensinar aos irmãos da Galácia. Então é isso, queridos irmãos. O capítulo 2 é bem por aqui. E agora nós vamos ficar de pé. Eu vou orar por você, tá? Nós vamos estar encerrando. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse ensino, por essa oportunidade. Queremos te agradecer por tudo que tu fizeste nessa noite. Queremos te agradecer pelos impedimentos. Queremos te agradecer, meu Pai, pela vida de cada um que veio receber esse ensino. Que tu venha abençoar grandemente a nossa vida espiritual, a nossa comunhão contigo. E nós cremos, Pai, no teu agir. Nós não precisamos, meu Pai, de intercessor. Nós não precisamos de intercessor humano. Nós não precisamos de rituais humanos. É somente pela fé em Ti. É somente, Senhor, pela fé que nós alcançamos a vitória, a nossa bênção, pela fé no Filho de Deus. Então nessa noite, queridos e amados irmãos, coloque a sua fé nas mãos do Senhor Jesus. Você não precisa pedir para nenhum homem desse planeta. Somente entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e falar diretamente com Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando, que o véu já se rasgou. Não há mais parede de separação. O véu rasgou. Tudo foi quebrado porque o Mashiach, o Messias, já veio nessa terra. E tudo que alcançamos é pela fé, porque sem fé é impossível o ser humano agradar a Deus. Então coloque a sua fé em ação nessa noite. Coloque a sua fé em ação na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha te abençoar poderosamente. Nós glorificamos, meu Pai, o Teu nome nessa noite. Nós exaltamos o Teu nome nessa noite e queremos ser gratos a Ti. Nós vamos estar aqui, meu Pai, na próxima quarta-feira para continuar esse estudo no capítulo 3. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um nessa noite que se dispôs a estar aqui para nos ajudar a fazer o vídeo e ministrar a Tua palavra. Nós te agradecemos nessa noite. Nós te agradecemos por todas as sortes de bênçãos que Tu tem nos dado e que nós possamos ter um resto de semana de férias tremendamente abençoadas por Ti. Venha ao nosso encontro, meu Pai, nos ensina, nos dá a direção, o discernimento para Te servir nesses últimos dias. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Pai, o amor do Pai, na consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Dá uma palma para Jesus. Vai com Deus, que Deus te abençoe. E até a nossa próxima quarta-feira, se Deus quiser, está encerrado o nosso culto.